Tudo bem, pessoal? Conforme prometido na aula, eu estou gravando essa aula lá porque a gente teve problemas de conexão, tá? Então a gente vai continuar agora, pessoal. A gente já viu modelagem de sistemas elétricos. Dentro de sistemas elétricos a gente viu circuitos e amplificadores operacionais. Depois a gente passou para sistemas mecânicos, e aí nos sistemas mecânicos a gente viu sistemas mecânicos translacionais e sistemas mecânicos rotacionais. E por último, agora a gente viu, e agora a gente vai entrar em sistemas fluídicos e térmicos, tá? Então, como eu falei para vocês já, para a gente obter um modelo matemático, a primeira coisa que a gente precisa saber é identificar o tipo de sistema, tá? Se ele for um sistema elétrico, a gente sabe quais leis da física regem aqueles sistemas. São as leis de Kirchhoff. Se ele for um sistema mecânico, a gente sabe que as leis que regem aquele movimento é a lei de Newton, tá? Agora, para sistema hidráulico, a gente tem o sistema hidráulico é todo aquele sistema que tem uma troca de fluido, tá? Então, a gente compreende, tanques, vazão. Quando a gente fala disso, a gente está modelando um sistema hidráulico. Uma modelagem muito importante, porque é muito comum da gente encontrar ela na indústria, né? Então, olha só. Quando a gente fala de sistema hidráulico, a gente trabalha com a lei de balanço de massas, tá? Também conhecida como equação de continuidade. O que a lei de balanço de massa ou equação da continuidade fala pra gente, tá? A lei de balanço de massa ou equação fala pra gente que a quantidade de massa que entra num sistema, tá? Menos a quantidade de massa que sai desse sistema é igual à variação da massa no sistema ao longo do tempo. O que faz bastante sentido, né? Ou seja, se eu tinha um sistema, então ele tinha uma massa estável. Se eu adicionei massa nele e depois tirei adicionei uma quantidade X de massa nele, e depois tirei uma quantidade Y de massa desse sistema, a variação da massa, né, vai ser a quantidade que eu adicionei menos a quantidade que eu retirei. Então, a gente pensando por esse lado, a equação do balanço de massa ela é bastante intuitiva, tá? Só que a gente está falando de sistemas fluídicos, principalmente sistemas hidráulicos, tá? Sistemas hidráulicos são sistemas que mexem, que fazem transporte de água. Quando a gente fala de hidráulica, tá? A gente em vez de trabalhar com massa, a gente trabalha com outra grandeza, que é a vazão de entrada, a vazão de saída e a variação do volume. Então acompanhem comigo assim, ó. Quando a gente pega a lei do balanço de massa adaptada para sistemas hidráulicos, tá? A gente vem aqui, ó, tá? Considerando que a variação de massa específica é desprezível, ou seja, o fluido é incompreensível, tá? Incompressível, desculpa. A gente tem que a variação da minha vazão de entrada menos a variação da minha vazão de saída é igual à variação do volume ao longo do tempo, tá? Então, se eu pegar um tanque, situação simples, a gente tem aqui um tanque, tá? A gente vai ver aqui, ó. Esse tanque aqui, ele tem uma torneira de entrada aqui, ó, tá? Ele tem, uma válvula de entrada e aqui, ó, uma válvula de... Então, olha só, aqui e ele tem um volume aqui, ó, certo? O volume do tanque, tá? Então, olha só, aqui a gente tem, ó, o volume meu de entrada, ou seja, a vazão que entra aqui, quanto essa tubulação consegue medidade de vazão. E aqui a gente tem a vazão de saída, que a gente chama de Q0, tá? Então, olha só, se a minha vazão de entrada for maior que a minha vazão de saída, o meu volume vai diminuir. Se o contrário for verdadeiro, ou seja, a minha vazão de entrada for maior que a minha vazão de saída, o meu volume vai aumentar. Então, ó, se minha vazão de entrada for menor que a de saída, isso daqui dá negativo, o volume está diminuindo. Se minha vazão de entrada for maior que a da saída, essa soma dá positiva e o meu volume está aumentando. Se minha vazão de entrada e de saída for igual, isso daqui dá zero, quer dizer que o meu volume não está
variando, tá? Então, a equação do balanço de massas adaptada para sistemas hidráulicos e fluídicos é essa daqui. Então, agora, a gente vai falar algumas coisas, vamos continuar agora falando algumas características do sistema, tá? Então, ó, em sistemas hidráulicos, geralmente, a gente exibe dois tipos de propriedade, que permite a descrição das características dinâmicas, por meio de modelos matemáticos, tá? Ou seja, a resistência do sistema, a resistência da tubulação à passagem de água, tá? Então, isso é um fator que a gente tem que levar em consideração. O quanto esse sistema aqui resiste à passagem de água, tá? E também o deslocamento e a capacitância, ou seja, a capacidade desse tanque aqui, tá? A capacidade dele influencia. Se ele for um tanque de capacidade maior, tá? Ou seja, se ele for um tanque maior, essa percepção do volume ela é menor. A percepção, a variação de volume é sempre a mesma, tá? Então, olha, resistência e capacitância. Quando a gente fala de modelos hidráulicos, a gente tem dois tipos, né? A gente tem dois tipos de deslocamento. O deslocamento laminar, que é esse deslocamento que a água ela se desloca unidirecionalmente, ou seja, ela movimenta somente aqui no eixo X, tá? Esse é o deslocamento, ele é o ideal. É o que a gente procura quando a gente está falando de deslocamento, tá? E tem também aquilo que a gente chama de deslocamento turbulento. O deslocamento turbulento, a água ela não está só se deslocando dentro, ela está andando também ali no eixo Y, dentro da tubulação, ou seja, ela vai para cima, vai para baixo, ó. Ela não percorre um deslocamento bom. Esse tipo de deslocamento ele é o pior possível. A gente sempre busca um deslocamento laminar, tá? Então, ó, falar de resistência hidráulica, tá? A resistência hidráulica ou restrição ao fluxo de líquido em uma determinada tubulação é uma característica da tubulação, tá? Então, cada tubulação tem uma resistência. Análogo, pessoal, à resistência elétrica, né? Quando a gente vai estudar a resistência elétrica, a gente vê que o fio de cobre de um determinado tamanho tem uma resistência. Mesma coisa a tubulação. Uma tubulação de um material influencia na resistência, assim como o tamanho da tubulação, o diâmetro dela também influencia na resistência, tá? Então, resistência hidráulica ela é uma característica do sistema. E quanto que vale, como é que a gente mede resistência hidráulica, tá? A gente mede a resistência hidráulica numa tubulação, a variação da altura do nível do líquido naquela tubulação, dividido pela variação da vazão, tá? Então, é assim que a gente calcula resistência. Resistência para fluxos laminares é H sobre Q, para fluxo turbulento é 2H sobre Q, tá? A gente vai trabalhar normalmente com fluxo laminar. E a outra grandeza que é uma característica também do sistema é a capacitância hidráulica C, tá? Então, olha só, a capacitância hidráulica de um reservatório é como a variação da quantidade de líquido e armazenado necessária para causar uma variação unitária na altura do seu nível. Ou seja, o que é a capacitância hidráulica? É a capacidade, ou seja, qual o volume de água que a gente tem que variar para que a gente note uma variação de uma unidade na minha altura, tá? Então, olha só, a capacitância hidráulica, ela é dada por dV, variação do volume, dH, variação da altura, tá? Então, olha só, falando nisso, agora a gente vai para esse primeiro exercício. Considere o sistema apresentado nessa figura como um sistema linear e determine o modelo matemático ou a função de transferência que relaciona a altura do nível em regime permanente H com a vazão volumétrica de entrada em regime permanente QI. Ou seja, qual que é a minha entrada? A minha entrada é a minha vazão de entrada, QI de T, né? E qual que é a minha saída? A minha saída é a variação da altura do tanque, o meu H de T, tá? Ó, onde Q é a vazão volumétrica em regime permanente, em metros cúbicos por segundo. QI é o pequeno desvio do padrão de entrada em relação ao seu valor em regime permanente. Q0 é o pequeno desvio da saída em relação ao seu regime permanente.
H é a altura em nível que a gente trabalha em metros. E H é a variação desse nível, tá? Então, vamos lá, pessoal. A gente vai lá para o quadro agora resolver esse exercício, tá? Então, olha aqui, pessoal. O exercício que a gente quer fazer é esse daqui, ó. Então, a gente tem um tanque. Então, vamos desenhar o tanque aqui. Então, ó, a gente tem esse tanque, tá? A gente tem aqui nesse tanque uma vazão de entrada, que dada por essa torneira aqui, que a gente vai chamar ela de QI de T, tá? Então, essa daqui, QI de T, é a minha vazão de entrada, tá? A gente tem aqui uma vazão de saída, que ela vale Q0 de T. Então, Q0 de T é a minha vazão de saída. E a gente tem aqui, ó, uma variação de nível, que é dado por H de T. Então, olha só. Ele quer que a gente encontre a função de transferência, tá? Onde a função de transferência tem como entrada a minha vazão de entrada e como saída a variação da minha altura. Ou seja, ele quer a função que, ele quer a equação que represente a seguinte relação. Dada a minha entrada QI, dada a minha vazão de entrada, qual vai ser a variação da minha altura? Então, vamos lá. Esse é um sistema que ele é um sistema hidráulico, ou seja, ele é um sistema fluídico. Sistemas hidráulicos e fluídicos a gente tem que usar a equação do balanço de massa. O que a equação do balanço de massa fala pra gente, tá? Então, a equação do balanço de massa fala o seguinte pra gente. Deixa eu anotar aqui. Então, ela fala o seguinte pra gente, ó. Que a minha vazão de entrada, qual que é a minha vazão de entrada? Q de I de T, menos a minha vazão de saída. Qual que é a vazão de saída? Q0 de T. Então, Q de I de T menos Q0 de T é igual à variação do meu volume dV dt, tá? Então, foi isso que ele falou pra gente. Então, olha só. Ele quer que a gente represente, tá? Ele quer que a gente represente a minha função de transferência. Para ser uma função de transferência, a gente já viu, tá? Que o que tem que estar variando em função do tempo é a minha entrada e a minha saída. Todo o restante tem que ser constante. Então, olha só. O meu QI é a minha entrada. Então, eu posso deixar como QI. O meu Q0 não é nem entrada e nem saída. Então, eu tenho que achar uma forma de representar ele na forma de entrada ou saída. E o meu dV dt também não é entrada e nem saída. Então, eu tenho que achar uma forma de representar ele como uma entrada ou saída. Então, vamos lá. Olha só. Esse tanque aqui, ó, tá? Todo tanque, que é esse tanque aqui, ele tem uma capacitância, tá? Como que a gente viu agora, se vocês voltarem nos slides de vocês vão perceber que como que a gente representa a capacitância de um tanque. Então, a capacitância de um tanque C, deixa eu anotar aqui para vocês acompanharem aqui, ó. Vou até anotar de vermelho. A capacitância de um tanque C, ela é dV
dH, tá? Então, ela é a variação do volume que divide a variação da altura. Olha só, o que eu vou fazer? Esse dH está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, a gente tem aqui que dV, a gente pode escrever como C que multiplica dH. Então, a variação desse tanque aqui, que tem capacitância C. Então, vou anotar aqui, ó. Capacitância desse tanque é C, tá? Então, a variação desse tanque que tem capacitância C é dV é dV/dH. O dH está multiplicando, a gente passa dividindo. Eu escrevi dH, C, dH, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente viu também, pessoal, como que a gente pode representar uma resistência, a resistência hidráulica. Então, olha só, aqui a gente tem uma tubulação. Aqui a gente tem uma tubulação, ó. Certo? Essa tubulação tem uma resistência R, tá? A resistência hidráulica dessa tubulação, R, ela é dada pela variação da altura, ó. Se vocês olharem lá no slide, é o meu H, que divide a minha frequência que passa por ela, ó. A minha vazão que passa por ela. Qual vazão que passa por aqui? Q0, tá? Então, ó, o meu Q0 eu posso passar aqui para o lugar de R e o meu R eu passo dividindo. Então, o meu Q0 de T, a gente pode reescrever assim, ó. Q0 de T, ele é igual a H sobre R, tá? Então, pronto. Agora, pessoal, no lugar de dV aqui, eu posso colocar C, dH. E no lugar de Q0, eu posso colocar H de T. Desculpa, esqueci de colocar o de T aqui, ó. H de T sobre R. Tá? Então, a gente vai reescrever agora, ó. Vou chamar aqui, ó. Essa daqui é a minha equação 1. Essa aqui é a minha equação 2. Essa daqui é a minha equação 3. Vamos agora substituir 2 e 3 em 1. E eu vou reescrever essa minha equação aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir. Então, onde vem aqui, ó? A gente vai substituir 2 e 3 em 1. Então, a gente vai reescrever, ó. Então, QI de T, a gente mantém QI de T, tá? É igual, menos, no lugar do Q0, eu vou colocar, ó, no lugar do Q0, eu vou colocar H de T, que multiplica R. Onde R é que divide R, onde R é uma constante, tá? Isso daqui é igual. No lugar do dV, ó, eu vou colocar C dH dt, derivada do H em função do tempo. Então, vamos analisar aqui o nosso sistema, tá? Ó, QI, ele é entrada ou saída do meu sistema? QI é, né? QI, ele é a minha entrada. Então, já esse termo aqui está escrito em função da entrada, não preciso mexer nele. H de T, ele é entrada ou saída do meu sistema? Também é entrada ou saída do meu sistema. Não preciso mexer nele. C, dH dt, ele é entrada ou saída do meu sistema? Ele é, né? dH dt, ó, H, ele é a minha saída. Então, pronto. Escrevi todos os termos da equação em função da entrada e de saída. Feito isso, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que dar um jeito, colocar a entrada de um lado e saída do outro. Então, eu vou passar o meu H de T para cá. Então, ficou assim, ó. QI de T, ele é igual a C. Ó, no lugar de dH dt, pessoal, outra forma que eu posso escrever isso também, ó, é H' de T, né? Posso escrever como H' de T. C. Opa, deixa eu ver que bonitinho.
C, que multiplica H' de T, mais H de T, que divide R. Pronto. Escrevi uma EDO só em função de entrada e saída. Tudo que não for entrada e saída é constante do meu sistema, tá? Então, escrevi ela aqui. E agora, a gente vai... E coloquei entrada de um lado da equação, saída do outro. O próximo passo agora é só aplicar Laplace. Então, vamos aqui, ó, aplicando... Laplace. Então, vamos lá, olha só. Aqui na aplicação de Laplace, pessoal, primeiro eu vou parar a tela um pouquinho agora, aqui, ó, para que vocês possam pausar o vídeo aí um minutinho e copiar o que a gente tem até agora, tá? Porque agora a gente só vai aplicar o Laplace e fazer a equação, tá? Então, vamos lá. Ó, eu vou passar pro outro quadro aqui, ó. Tá? Então, vamos lá, ó. Então, olha, eu já vou aplicar o Laplace com a propriedade da linearidade. Ou seja, vamos lá. Ou seja, eu tiro as constantes do meu Laplace e separo as somas. Então, o Laplace de meu Q de I de T, ela é o meu QI de S, tá? Se ela é constante, a gente coloca do lado de fora do Laplace, tá? Laplace da derivada da primeira de H de T, então Laplace da derivada da primeira é S Hzão de S, tá? Mais 1 sobre R é constante, a gente deixa do lado de fora. Laplace de H de T é H de S, tá? Então, vou colocar H de S em evidência. Então, fica aqui, ó. Q de S é igual a H de S, que multiplica CS mais 1 sobre R. Então, ó, vamos tirar o mínimo desses dois aqui, ó. Q de S, ele é igual a H de S, que multiplica mínimo múltiplo comum entre R e 1 é R, tá? Então, ó, R que divide 1, R vezes CS, fica CRS. CRS. R que divide R, 1 vezes 1, 1. Então, vamos lá, ó. A minha função de transferência, ela é a minha entrada pela minha saída. Ou seja, esse daqui tem que passar dividindo, e esse daqui tem que passar dividindo. Então, fica aqui, ó, H de S, que divide Q de S, é igual a 1 que divide CRS mais 1 sobre R, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem uma divisão de fração. Então, a minha função de transferência aqui, ó, H de S, Q de S, a gente mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, vai ficar aqui, ó, R que divide CRS mais 1. Então, essa daqui, ó, destacada aqui, ela é a função de transferência que exprime o comportamento entre a minha vazão de entrada e o nível do meu tanque, nesse primeiro exemplo nosso. Tá joia? Pessoal, vou deixar aí para vocês pausarem o vídeo para poderem anotar um pouquinho, tá? E fácil, né? Esse começo é sempre fácil, tá? Mas agora a gente vai voltar lá para os slides para a gente poder... como é que fala? Para a gente poder fazer mais exercícios. Vamos lá, então. Então, voltando aqui
o segundo exercício. Então vamos aqui fazer o segundo exercício. Considere agora o sistema apresentado nessa figura aqui, tá? Como um sistema linear e determine o modelo matemático ou a função de transferência que relacione o fluxo em regime permanente Q com a variação de altura H2, tá? Então a gente quer relacionar Q com H2. Vamos lá na lousa ver como é que a gente faz isso? Olha aqui, pessoal. Então, esse segundo exemplo, ele é um pouquinho mais complexo. Por quê? A gente tem aqui, ó. Tá? Então, a gente tem dois tanques, tá? Então, a gente tem aqui, ó, ainda, tá? Como a gente tem uma vazão de entrada, tá? Mas ela não está alimentando só um tanque, não. Ela está alimentando um tanque que está anexado no outro. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, esse tanque aqui, com essa vazão de entrada. E esse segundo tanque, tá? Então, vamos agora detalhe tanque a tanque. Então, essa daqui, ó, que alimenta, ela é a minha vazão de entrada. Então, a gente vai chamar ela de Q de T, tá? Então, ela é a minha vazão de entrada do sistema, tá? Essa minha vazão, ela tá alimentada, ela tá ligada aqui, ó, diretamente a um tanque de capacitância C1, tá? E que tem aqui, ó, uma variação de entrada H1 de T, tá? Deixa eu escrever melhor aqui para ficar mais visível para vocês aqui, ó. Então, esse tanque aqui, que tem uma variação de entrada H1 de T. Essa variação aqui, tá? Esse tanque se comunica com o tanque 2 através de uma tubulação que tem uma resistência R1, tá? E essa aqui, ela é essa através de um tanque que tem uma resistência R1 e com uma vazão aqui, ó, Q1 de T, que é, pessoal, Q1 de T, ele é a minha vazão de saída do meu tanque 1 e, ao mesmo tempo, ele é a minha vazão de entrada do meu tanque 2. Então, eu tenho um tanque 2 que tem a capacitância C2, tá? Que tem uma variação de altura H2 de T. E tem aqui, ó, então a entrada do meu tanque 2 é o meu Q1, mas ele tem uma saída também que vai para mais partes do sistema, que a gente chama de Q2 de T, tá? Então vamos lá. Olha só. Para a gente achar a função de transferência, então, primeiro passo é identificar o tipo de sistema. Bom, é um sistema hidráulico, né? Sistemas hidráulicos têm, por sua definição, a equação do balanço de massa. Só que agora a gente está trabalhando com dois tanques, tá? Então a gente tem que achar a equação para dois tanques. Então, olha só. Vamos lá. Vamos aqui, primeiro passo, vamos achar a nossa equação para o tanque 1, tá? Então, ó, a equação aqui do tanque 1. Então, olha só. Qual que é a equação do tanque 1? O meu volume, a minha vazão de entrada. No tanque 1, a minha vazão de entrada é QI de T. Então, QI de T. Menos a minha vazão de saída. Para o meu tanque 1, a minha vazão de saída é o Q1 de T. Q1 de T. Isso aqui é igual à variação do volume 1 ao longo do tempo. Então, essa aqui é a minha equação do tanque 1. Vamos achar a mesma equação para o tanque 2 agora, ó. Equação para o tanque 2.
Então, acompanhem comigo aqui, ó. A minha equação do tanque 2, ela é a seguinte. A vazão de entrada do tanque 2. A minha vazão de entrada do tanque 2 é Q1. Então, ó, Q1 de T, Q1, ó, diferente de QI, tá? Q1 de T, menos a vazão de saída. Para o meu tanque 2, a minha vazão de saída é Q2 de T. Isso daqui é igual a dV1, dV2, a variação do volume 2, dV2 dt. Tá? Então, ó, essa daqui é a equação do balanço de massa para o tanque 1. Essa daqui é a equação do balanço de massa para o tanque 2. É só isso, pessoal? Não, né? A gente ainda tem que fazer o quê? Olha só. A gente tem uma EDO, né? Para ser uma função de transferência, a gente tem que ter uma função de transferência no domínio de Laplace. Olha só. Vamos começar então aqui, primeiro, pelo tanque 1. Ó. Vamos tentar achar no domínio de Laplace a equação para o meu tanque 1. Então, como a gente já viu aqui, para o meu tanque 1, como a gente já viu nesse exemplo e em outros, tá? A gente tem que tentar representar aqui para o meu tanque 1 tudo em função de entrada ou saída. QI é a minha entrada do sistema? É a minha entrada do sistema. Então, em QI eu não mexo, tá? Q1 é a entrada ou saída do sistema? Não. Então, eu tenho que representar na forma de entrada ou saída. DV, volume, é a entrada ou saída do sistema? Também não. Tenho que tentar representar na forma de entrada ou saída. Então, olha só. A gente sabe, tá? Já foi dito aqui para vocês. Então, ó, vou chamar isso aqui de 1 primeiro, ó. E essa daqui de 2. Tá? Eu já falei para vocês, ó, que a capacitância do tanque C1, tá? Então, a capacitância do tanque C1, ela é dV1 que divide dH1 de T. Bom, se tá D aqui não precisa, né? Se tá o D aqui já sabe, já é implícito que é de tempo. Então, olha só, o meu dH tá dividindo, ele pode passar multiplicando. Então, daqui a gente tem que dV1 é igual a C1 dH1. Então, e a gente sabe, pessoal, tá? Que a minha resistência R1, tá? Ela é igual, a minha resistência R1, ela é igual. Se a gente olhar lá, a resistência, ela é H sobre Q. Só que olha só, a minha tubulação Q1, tá? A minha tubulação que tem resistência R1, ela tá ligada só ao tanque 1? Não, né? Ela tá ligada ao meu tanque 2. Então, ela tem antecessor o meu tanque 1 e como predecessor o meu tanque 2. Então, a minha resistência, esse tanque aqui que passa Q1, ela é H1 menos H2. Então, ó, a altura do tanque que ele sai, H1 menos H2, que divide a vazão que passa nessa tubulação, que é Q1 de T, tá? Olha só, o meu Q1 passa multiplicando, o meu R1 passa dividindo. Então, a gente tem aqui, ó, que Q1 de T, ele é igual a H1 de T menos H2 de T sobre R1. Tá? Então, ó, eu vou chamar essa daqui de 3 e essa daqui de 4.
tá? Então, vamos lá. Olha só. A gente vai vir aqui agora, ó, e vai substituir 3 e 4 em 1, ó. Então, a gente vai vir aqui, ó, a gente vai substituir 3 e 4 em 1. Então, ó, aqui, onde é QI de T, eu não vou mexer. Então, aqui, ó, QI de T, tá? Menos, no lugar de Q1, eu vou substituir em função da minha saída, né? Que é H. Então, vai ficar aqui, ó, H1 de T menos H2 de T sobre R1 é igual, e no lugar de dV eu vou colocar C dH1. Então vai ficar aqui, ó, C dH1 dt. Então, pronto, ó. O que aconteceu aqui? Representei, ó, tudo em função de entrada e saída. Agora vamos colocar entrada para um lado e saída para o outro. Então vai ficar aqui, ó, QI de T. Esses dois aqui, ó, se eu separar, tá? Fica assim, ó. H1 por R1, tá? Menos com menos, mais. Mais H2 por R1. Então, vou passar tudo que é H para o lado de lá. Então, fica aqui, ó. C d H1 dt. dH1 dt também a gente pode escrever como H1 linha. Então, C H1 linha de T menos aqui vai mais H1 de T sobre R1. Aqui é C1, ó. C1. Tá positivo, passa. Negativo. Menos H2 de T sobre R1. Pronto. Escrevi na forma de DO. Coloquei entrada de um lado, saída do outro. Próximo passo aqui é aplicar Laplace. Então, vamos aplicar. Então, vamos aplicar o Laplace aqui, ó. Opa, antes de eu aplicar o Laplace, deixa eu só voltar aqui para vocês terem um tempinho para copiar, ó. Tá? Pausa o vídeo aí agora, copia e a gente vai lá para o quadro 2. Então, pausa aí. Copia. Vamos lá para o quadro 2. Ó, então a gente vem aqui, ó. Quando a gente aplica o Laplace na equação lá, Laplace de QI de T é QI de S, tá? Igual, C1 é constante, eu deixo do lado de fora. Laplace de H1 linha de T é S H1 de S. Mais 1 sobre R1 é constante, eu deixo do lado de fora. Então, Laplace de H1 de T, H1 de S, tá? Menos 1 sobre R1 é constante, eu deixo do lado de fora. 1 sobre R1. A Laplace de H2 de T é H2 de S. Então, aqui, ó, Q de S, é legal. Vou colocar o meu H1 em evidência, tá? Então, fica aqui, H1 de S, que multiplica C1S mais 1 C1S mais 1 sobre R1 menos H2 de S sobre R1. Então, olha aqui, pessoal. Vou agora somar esses dois, ó.
Então, ó, QI de S, ele é igual a H1 de S, mínimo múltiplo comum entre R1 e 1 é R1. R1 que divide 1, R1, vezes C1S fica C1, R1, S. R1 que divide R1 dá 1 vezes 1, 1. Então aqui, menos H2S sobre R1. Então, olha só, acompanhem comigo aqui. Essa daqui eu vou chamar de minha equação 5. Tá? Então, olha o que eu vou dizer agora, presta bastante atenção. Na minha equação 5. A minha equação 5, a gente tem na forma de Laplace a minha equação 1. Tá? Só que a gente, para ser função de transferência, a minha entrada é QI e a minha saída é H2. Para ser função de transferência, todos os termos têm que estar expressos em função de QI e de H2. Mas a gente tem esse termo aqui, e constantes, né? A gente tem esse termo aqui que está expresso em função de H1. Então, por essa equação aqui, a gente não consegue chegar na minha função de transferência. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma equação que vá relacionar H1 e H2, para que aí sim a gente possa montar a função de transferência. Aonde que a gente vai conseguir essa minha segunda equação, tá? Essa minha segunda equação a gente vai conseguir com a minha equação do tanque 2, ó. Nessa daqui a gente vai encontrar a equação que relaciona H1 e H2. Então, eu vou deixar aí mais um tempinho para vocês pausarem e copiar, tá? E eu vou apagar aqui para a gente ir atrás da minha H2. Pessoal, voltando aqui, ó. Então, agora a gente já achou a equação do tanque 1 em Laplace, a gente precisa fazer a mesma coisa para o tanque 2. Então, a gente tem que representar tudo em função de entrada e saída, tá? O meu Q1 está expresso na forma de entrada e saída? Não. Tenho que mudar. O meu Q2 está expresso na forma de entrada e saída? Também não tenho que mudar. O meu DV2 está expresso na forma de entrada e saída? Não. Então, também tenho que mudar. Então, olha aqui, pessoal. O meu tanque de capacitância, vamos aqui para o meu tanque 2, ó. O meu tanque de capacitância C2, então aqui, ó, C2, tá? Ele é dV2 dH2. O meu DH está dividindo, eu posso passar multiplicando. Então, o meu DH2, ele vale aqui, ó. Então, dV2, ele vale C2 dH2, tá? Então, eu vou chamar aqui de 6. Que aqui é 5. Tá? Ó, o meu Q1. Eu já tinha achado a relação dele, né? Ó, Q1 é H1 menos H2 sobre R1. Era a minha equação 4. Tá? E por último, a gente tem aqui, ó, esse tanque aqui, ó, de saída, R2. Quanto que vale R2? Bom, o meu R2, ele vai valer a variação da altura que ele está ligado. O meu R2 só está ligado ao tanque 2. Então, ele é H2 de T, que divide a vazão que passa sobre essa tubulação. A vazão que passa sobre ela é Q2 de T. Tá? O meu Q2 passa multiplicando, o meu R2 passa dividindo. Então, aqui, ó, Q2 de T, ele é igual a H2 de T sobre R2. Então, vamos lá. Esse daqui, ó, é o meu 7. Tá? Então, olha só. Para a gente expressar a minha equação do tanque 2
somente em função de entrada e saída, a gente tem que substituir 4, 6 e 7 em 2. Então vamos fazer isso, ó. Então a gente vem aqui e a gente vai substituir 4, 6 e 7 em 2. Então, ó, no lugar de Q1, pessoal, a gente vai escrever aqui, ó, H1 de T sobre R1 menos H2 de T sobre R1, tá? Olha só, no lugar de Q2, a gente vai escrever a minha equação 7 aqui, que é H2 de T sobre R2. E no lugar de dV2, tá? A gente vai escrever, no lugar de dV2, a gente vai colocar C2 DH2 dt, tá? Então, ó, todos os termos estão expressos em função de H. Então, a gente só que um é H1 e o outro é H2. Vou colocar H1 do lado e H2 do outro, tá? Porque é justamente essa relação que a gente quer achar entre os dois. Então, vai ficar aqui, ó, H1 de T sobre R1 é igual C2. DH2 dt a gente pode colocar como H2 linha de T. De T sobre R1, menos H2 de T sobre R1, passou para cá, mais H2 de T sobre R1, tá? E menos H2 de T sobre R2, então aqui vai passar mais H2 de T sobre R2. Ó, acompanhem comigo aqui, pessoal. O que falta a gente fazer agora? Agora é só aplicar o Laplace. Então, vamos aplicar o Laplace. Então, aqui, ó, aplicando. Peraí, vou pausar um pouquinho aqui para vocês copiarem, tá? Então, aí, ó. Pausa o vídeo aí e copia, que eu vou virar para o outro quadro. Então, ó. 1 sobre R1 é constante, a gente deixa fora do Laplace. Então, fica aqui 1 sobre R1. Laplace de H1 de T é H1 de S. Isso daqui é igual. C2 é constante, a gente deixa do lado de fora. Laplace de H2 é linha de T, é S, H2 de S. Mais H2 dividido por R1, tá? Então, 1 sobre R1 a gente deixa de fora. Laplace de H2 de T é H2 de S, mais 1 sobre R2 é constante, também fica fora do Laplace. Laplace de H2 de T é H2 de S. Então vamos lá, ó. Agora eu vou colocar o meu H2 em evidência. Então olha aqui, 1 sobre R1 vezes H1 de S, tá? Ele é igual. Meu H2 de S, vou colocar ele em evidência aqui, ó. H2 de S colocando em evidência, ele vai ser C2S mais 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá? Então vamos agora, pessoal, vamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre R1 e R2. Então, ó, aqui fica 1 sobre R1 é igual H1 sobre... Vou colocar H1 sobre R1 aqui. É igual a H2 que multiplica. O Laplace entre R1 e R2 é R1 vezes R2. R1 vezes R2 que multiplica 1 dá 1 vezes C2
C2S aqui, ó, C2S. Então vai ficar aqui, ó, C2, R1, R2, S. R1, R2 que divide R1 dá R2 vezes 1, R2. R1, R2 que divide R2 dá R1 vezes 1, R1, tá? Mas olha só. Aqui, pessoal, eu posso deixar aqui, ó. Vou até deixar assim, ó. H1 de S sobre... Porque aqui ó, eu posso colocar, ó, o meu H1 sobre R1, tá? Então, olha, no lugar de H1, R1, eu vou colocar H2 de S, que multiplica isso daqui. Então, esse daqui, ó, eu vou chamar da minha equação 8. Tá? Então, olha só, para a gente poder achar a função de transferência, a gente vai ter que vir aqui e vai ter que substituir 8 em 5. Eu vou pausar aí para vocês poderem copiar. Quer dizer, vocês pausam aí para poderem copiar o vídeo, tá? Que a gente volta para resolver, agora sim, encontrar a função de transferência. Então vamos lá, ó, pessoal, tá? Então, para a gente finalmente achar a nossa função de transferência, a gente vai ter que substituir 8 em 5, tá? Então, ó, o meu QI de S a gente mantém QI de S, tá? É igual. No lugar de H1, R1, a gente vai colocar aqui, ó, H2 de S, que multiplica C2, R1, R2 de S, tá? Mais R2 mais R1. Isso daqui menos H2 de S sobre R1. Então, ó, eu vou colocar o meu H2 de S em evidência. Então, ó, Q e de S, ele é igual. Então, ó,
H2 de S que multiplica C2 R1 R2S mais R2 mais R1 menos, tá? 1 sobre R1. Então, olha lá. O mínimo múltiplo comum entre R1 e esse número aqui é R1, né? Então, fica aqui, ó. QI de S é igual a H2 de S que multiplica. Então, ó, mínimo múltiplo comum entre R1 aqui está dividido por 1, dá R1. R1 que divide 1 dá R1. Vezes o que está aqui em cima, então vai ficar C2 R1 ao quadrado R2S. R é mais R2 R1 mais R1 ao quadrado. Menos R1 que divide R1 dá 1 vezes 1. 1. Tá? Então, ó, a função de transferência é a minha saída dividida pela minha entrada. Então, o meu QI vai passar dividindo, isso daqui que está multiplicando vai passar dividindo. 1 que divide isso é a mesma coisa que inverter, tá? Então, pausa aí para vocês copiarem até agora, que ali na outra tela eu só vou colocar a resposta. Então, vamos lá, ó. A minha função de transferência, que é H2 de S por QI de S, ela vale R1 sobre C2 R1 quadrado R2S mais R1 R2 mais R1 quadrado mais menos 1. Tá? Então, essa daqui é a função de transferência para aquele sistema de 2 tanques. Tá? Copiem aí, pessoal, para manter o caderno em dia, tá? E agora, muito importante, o que eu queria falar para vocês? Eu vou deixar agora para vocês, eu vou passar ali, voltar para o slide, e eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, tá? É muito importante que vocês façam. Eu vou corrigir ele na nossa aula de sexta-feira presencialmente, tá? Mas é muito importante que vocês façam, porque só assim vocês vão ver se realmente aprenderam ou não, tá? Então eu quero, por favor, que vocês tentem fazer, e sexta-feira a gente se encontra, tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Então vamos lá, pessoal. Esse daqui é o último exercício que a gente tem, tá? Que eu quero que vocês tentem fazer, por favor, tentem fazer, tá? E a gente corrige ele na sexta-feira. Então, ó, uma empresa de tratamento de água e esgoto está preocupada com a altura dos fluidos nos seus tanques do reservatório, ou reservatórios. Em uma de suas estações, você foi contratado como engenheiro responsável para certificar que os tanques não irão transbordar, o que ocasionaria uma possível multa por causa da inundação nas regiões próximas. A estação em questão é formada por 2 tanques interconectados como na figura, tá? Então, a gente tem o tanque 1 e o tanque 2, tá? O tanque 2 recebe fluido para tratamento através de uma tubulação controlada por uma válvula de entrada com fluxo constante igual a 100 metros cúbicos por segundo. Além disso, esse reservatório contém a abertura de saída que se conecta ao tanque 1. Considere a capacitância do tanque 1 e 2, respectivamente 30 e 2. E as resistências nos tanques 1 e 2 igual a 3.
Dado isso, pessoal, eu quero a função de transferência que dá a minha vazão de entrada Q, tá? E a minha variação de altura H1. Então tentem fazer, procurem lá, qualquer coisa vocês podem me procurar ao longo da semana, tá? Mas sexta-feira a gente corrige. Um grande abraço para todo mundo, tá? Tchau, tchau, pessoal.